Pois é, então a gente conversa agora com um deputado justamente do União Brasil, deputado Kim Kataguiri, que inclusive está protocolando um projeto que prevê prisão para influenciadores que divulgarem bets ilegais aqui no país. O parlamentar participa agora do Jornal Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza. Boa noite. Obrigado pelo espaço. Boa noite, Tiago, Dora, Vilela. Bom, claro, a gente vai perguntar sobre a questão das bets, mas eu abro espaço para o senhor falar sobre essa possibilidade da federação com progressistas. Isso vai acontecer mesmo, deputado? Olha, essa é uma discussão que, por incrível que pareça, né, tem acontecido sem a participação da bancada de deputados federais e sem a participação da bancada de senadores, né? O que a gente escuta, né, da direção do partido é que, primeiro, né, os dirigentes precisam se entender e, a partir do entendimento dos dirigentes, que seria apresentado para os parlamentares para resolução de eventuais conflitos regionais, né? A gente sabe que há diretórios comandados em que o PP tem mais força em determinados estados, outros diretórios em que a União tem força em determinados estados e ainda os terceiros, os mais problemáticos, em que ambos têm parlamentares fortes, prefeitos, governadores. Então não é uma equação fácil, mas dito isso, apesar de todas as dificuldades, a fusão do PSL com o DEM também parecia improvável e no final das contas, com alguns traumas, a fusão aconteceu. Então, o que eu posso dizer para vocês é que o que chega, né, até os parlamentares, pelo menos do União, é que primeiro a negociação tem que ser acertada em cima. Entendi. Deputado, antes de passar para os nossos comentaristas para falar mais das questões políticas, eu queria especificamente que o senhor falasse desse projeto. O senhor protocolou, inclusive, que prevê prisão para influenciadores que fizerem propaganda, espécie de divulgação de bets que estão irregulares aqui no Brasil. Qual é a chance de um projeto como esse prosperar e no que eles poderiam ser enquadrados? Isso vale só para influenciadores ou para qualquer pessoa que promover uma bet que está irregular no país? Eu agradeço, Tiago, a pergunta e o espaço, né, porque esse meu projeto foi objeto de discussão aqui no programa da Jovem Pan e a comentarista Raquel Galinatti, né, disse que eu estaria chovendo no molhado porque já existe o 171, que é o tipo do estelionato e que, né, a divulgação de bets ilegais se enquadraria ali. E eu discordo veementemente do entendimento da comentarista, né, primeiro porque quando a gente vai falar do 171, nós precisamos comprovar fraude, né? A obtenção de vantagem ilícita mediante fraude. Não é necessário comprovar nenhum tipo de fraude no tipo penal específico que eu estou propondo. E não é só para influenciadores. Qualquer um que fizer a divulgação, né, de bets ilegais ou de sites que contenham, né, esse tipo de aposta sem a autorização para funcionar no Brasil, enfim, seja a própria plataforma, seja a divulgação de uma empresa que tem essa plataforma no seu site, qualquer um que faça divulgação vai ser punido. Entra como, na realidade, um agravante se você for um influenciador, uma pessoa pública e utilizar-se, né, dessa condição para levar os seus seguidores para esse site de aposta ilegal. Então, diferenças fundamentais, né, e elementares para os dois tipos, o de estelionato e o do que eu estou criando em relação à divulgação de bets ilegais, primeiro, basta que a pessoa publicize, basta que a pessoa faça a publicação para ela já se enquadrar no tipo que eu estou propondo. Eu não preciso comprovar nem a fraude, nem a obtenção de vantagem ilícita. O influenciador pode, claro que isso é um cenário imaginário que não vai acontecer na realidade, né? Mas o influenciador pode não ter lucrado nenhum centavo. Ainda assim, só pelo fato de divulgar uma bet que não tem autorização para funcionar no Brasil, ele já pode ser punido. Então, nós afastamos duas dificuldades, dois ônus probatórios que o Ministério Público teria para punir uma pessoa que divulga uma bet ilegal. Primeiro, a existência de fraude, que não precisa ser comprovada, basta a mera divulgação. E segundo, a obtenção de vantagem ilícita. Eu não preciso apontar uma vítima específica que tenha tido um prejuízo e nem apontar um ganho na conta bancária daquele influenciador. Basta a mera divulgação, daí a diferença fundamental do projeto que eu estou
propondo para o já existente tipo de estelionato, né? Então, aproveito o espaço para dizer aqui que não é chover no molhado, não é proposta populista, na realidade é uma coisa bastante efetiva e que foi estudada e desenhada a partir da realidade que a gente vive. Ô, deputado, eu queria também aproveitar e saber não só a opinião do senhor em relação a isso, mas também qual a chance do Congresso discutir, porque as bets foram regulamentadas, né, nessa virada de 2024 para 2025, e muitos países foram radicais e proíbem qualquer tipo de propaganda das bets. Mesmo as empresas regulares não podem fazer propaganda, na mesma linha da história do cigarro, que muitas vezes patrocinava até esporte, a Fórmula 1, a gente sabe muito bem disso. Pessoalmente, o senhor acha que o Brasil deve fazer esse debate também? O senhor é favorável a proibir qualquer tipo de propaganda em relação a isso? Não, eu acho que a propaganda tem que ser muito bem regulamentada e restrita e ser clara em relação à aposta ser entretenimento, né, e não uma fonte de renda. E esse é que eu acho que é um dos pontos centrais, né? Esses sites de aposta têm sido vendidos como uma fonte de renda extra, como se houvesse alguma certeza, né, ou como se a pessoa pudesse fazer de um meio alternativo de vida aquelas apostas. Isso que eu acho, primeiro, é enganoso, né? Ninguém vive de apostas, né? A casa sempre vence, essa é a máxima dos cassinos, e isso é ainda mais verdadeiro quando você fala de cassinos online, que a casa retém ainda mais do que nos cassinos físicos, mas eu acho sim que tem que ter uma restrição e uma regulamentação forte para ficar muito claro que as chances, na minha avaliação, até demonstrar, né, quão pequenas são as chances da pessoa obter um prêmio maior do que aquilo que ela apostou e colocar de maneira muito clara que trata-se de entretenimento, que muito provavelmente aquele dinheiro está indo a fundo perdido, que aquela pessoa não vai ter um retorno. Entendo essa clareza, assim como foi feito com os malefícios do cigarro, nas embalagens de cigarro, da mesma maneira com propagandas desses cassinos, eu acho que sim, a gente pode trabalhar nesse lado. E, em outro lado, acho que também é importante a gente trabalhar a educação financeira nas escolas, né? Isso é uma coisa de base, né? Mesmo, independentemente da existência ou não desses cassinos, as nossas famílias sempre estiveram endividadas justamente por causa dessa lacuna que a gente tem na nossa educação. Acho que isso também ajudaria bastante a gente, para fazer um trabalho de futuro, pensando nas próximas gerações, evitar que as pessoas caiam nesse tipo de conversa. Deputado Kim Kataguiri, agora as perguntas dos comentaristas. Dora Kramer faz a próxima questão. Dora. Boa noite, deputado. Vamos voltar para a política, para as coisas do União Brasil. O partido agora tem uma discussão ali por causa do lançamento prometido do Caiado para o dia 4 de abril, e os ministros já avisam, os ministros da União já avisam que não estarão presentes, ou seja, discordam dessa decisão do Caiado de colocar o bloco na rua. Como é que esse assunto está sendo discutido na bancada? O governador vai contar com a sua presença nesse lançamento? Dora, na bancada está uma confusão. Vou ser muito sincero com você e muito aberto, né? Tem aqueles que defendem que cada um possa apoiar, né, quem quiser no seu estado. Tem quem defenda que se apoie o Bolsonaro, tem quem defenda os ministros que se apoie o Lula, tem quem defenda que se apoie Tarcísio, tem quem defenda que se apoie o Caiado. Eu, pessoalmente, mais uma vez, sendo muito sincero e transparente com vocês, não estou me envolvendo nessa discussão porque eu tenho plena convicção de que o partido do MBL vai sair esse ano e, portanto, na janela partidária, eu já não disputo a reeleição pela União Brasil e sim pela Missão, que é o partido que, salvo engano, hoje bateu no aglutinador ali do TSE, 350 mil assinaturas válidas, portanto a gente já está aí 70% do necessário, e das coletadas, né, já são 850 mil. Então, assim, nós terminamos o processo de coleta, estamos muito avançados no processo de validação e acredito que já no final do primeiro semestre, começo do segundo semestre desse ano de 2025, o partido já esteja pronto. Então, eu vou ser muito aberto com você, nem participo dessas discussões porque não faz sentido, né? Para você que chega agora aqui ao Jornal Jovem Pan, estamos conversando com o deputado Kim Kataguiri, do União aqui de São Paulo, falando sobre as questões políticas. E a próxima pergunta é do nosso comentarista Cristiano Vilela. Vilela. Deputado, boa noite. Deputado, o senhor que está se debruçando sobre esse tema das bets, sobre essa questão, sobre o quanto isso influencia no cidadão, conforme o senhor bem colocou mesmo, no dia a dia do cidadão,
Eu gostaria que o senhor fizesse a seguinte avaliação. Hoje no Brasil nós temos a proibição dos cassinos, por exemplo, que são instrumentos de jogo onde nem todo mundo vai ter acesso, menores de idade, pessoas sem condições, naturalmente, não vão ter acesso, geram empregos, atrai recursos através do turismo, mas, por outro lado, nós temos a permissão das bets, que acaba ficando muito mais vulnerável para a aposta de pessoas que não deveriam estar apostando, a verdade é essa, e igualmente acaba fazendo com que nem se construa uma rede de empregos que poderia ser uma justificativa. Na sua visão, isso é algo contraditório no Brasil? Não tenho a menor dúvida disso, né? Você proíbe a instalação, né, até bingo não pode mais, né? Eu lembro minha infância indo com a minha mãe em bingo, que era uma coisa era até um programa familiar, né? Você mantém essa proibição para cassinos físicos também, e como você bem colocou, é muito mais fácil hoje, qualquer um, até uma criança, pegar um celular e jogar no tigrinho, né? Então, não tenho dúvida de que é incoerente. Eu, pessoalmente, defendo, sim, que seja legalizado, né, os cassinos físicos, assim como os cassinos virtuais. Agora, como eu coloquei para você, com as restrições de propaganda, de divulgação, com um controle bastante pesado, né? Você tem experiências, né, como a experiência de Singapura, a experiência do Uruguai, a própria experiência dos Estados Unidos, em que você tem restrições vinculadas, né, ao que é equivalente ao CPF das pessoas nesses outros países, justamente para ter um controle maior e justamente para você ter, e como você colocou, todo o ecossistema gera emprego, gera renda, né, resorts, como o modelo de cassino que a gente discutia no Congresso Nacional, há não muito tempo atrás, na legislatura passada, era um modelo baseado em resorts, né? Então envolveria mais um complexo de entretenimento, mais empregos ainda ao redor disso. Então, eu não vejo nenhum problema em legalizar. Acho que, vamos ser muito sinceros também, né? Não é como se os cassinos não existissem, né? Tem cassino em tudo quanto é lugar, físico inclusive, operando ilegalmente, né? Muitas vezes até com alianças ali do crime organizado, com policiais corruptos que fazem vista grossa para aquilo continuar acontecendo, e sem que haja nenhum controle, sem que haja arrecadação de tributos, sem que haja criação de empregos formais. Então, eu acredito que seja muito melhor para a sociedade a gente trazer luz para isso, com restrições de propaganda e com o controle devido, que só pode ocorrer dentro da legalidade, do que a gente ficar nessa hipocrisia de vamos manter as bets porque elas são uma grande força econômica, que até patrocina time de futebol, mas proibir cassino físico que não tem o mesmo poder de lobby. Deputado, nosso tempo está terminando, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte: com a mudança na articulação política do governo, com a chegada da deputada Gleisi Hoffmann, o senhor espera uma melhoria nessa articulação, nesse diálogo da Câmara com o próprio governo, com o governo, com a Câmara? Primeiro, assim, o diálogo do governo com a Câmara, né, e não a Câmara, né, não vou generalizar, né, mas o diálogo do governo Lula com o Centrão, né, sendo mais específico, é dinheiro, né, é liberação de emenda para suas bases parlamentares. Então, esse primeiro ponto, não tem ministro que resolva, porque o próprio governo armou duas armadilhas para si próprio. Primeiro, a PEC da transição, que voltou a vincular o orçamento, né, em saúde e educação, engessando e espremendo os gastos discricionários. A segunda armadilha, a própria aprovação do arcabouço fiscal, que obriga o governo, né, a gastar 0,6% acima da inflação, mesmo no momento da pior crise da humanidade, pode cair sobre a terra, o governo vai ser obrigado a gastar 0,6 real acima da inflação, o que é absolutamente insustentável e não funcionou em nenhum lugar do mundo, um modelo de arcabouço baseado em arrecadação. Então, não vai ter dinheiro para a compra de base parlamentar. Segundo ponto, a Gleisi não consegue articular maioria dentro do seu próprio partido para fazer oposição às políticas econômicas do Haddad, que ela tem como adversário. Como é que ela vai ser uma articuladora política de um governo se nem no partido que ela preside ela consegue controlar a corrente majoritária dela, né? E para além disso, na minha avaliação, o grande problema não está apenas nos ministérios, está no próprio presidente da República. O próprio presidente da República, reclamam os líderes partidários do Centrão, não senta mais para fazer a negociação de cargos e de emendas que fazia durante o primeiro e o segundo mandato. Então, eu não vejo nenhuma troca de ministério, muito menos com a Gleisi,
solucionando essa questão dos problemas de articulação do governo. Deputado Kim Kataguiri, do União aqui de São Paulo, obrigado mais uma vez pela gentileza e até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite, bom programa.